Senhor no livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A partir do verso 21, livro do Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. Glória a Deus. Todos abriram? Amém? Leiamos. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua fonte, vamos orar ainda em nome de Jesus. Senhor Deus, em fraqueza subo nesse púlpito, Pai amado, exclusivamente dependente da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Pai amado, uma palavra complexa, uma palavra para mim muito difícil, e peço, Pai amado, o Teu Espírito Santo, que a Tua igreja possa compreender, Pai amado, os Teus oráculos, Senhor, os Teus desígnios, Pai amado. Então fala-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, como Tu já tem falado desde os louvores entoados, desde as orações feitas a Ti, Pai amado, desde a primeira mensagem, Senhor, e que o Senhor, pela Tua graça, nos conforme à imagem de Jesus Cristo, a qual seja honra, glória e louvor, graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro D'Angelo lhe falou algo que me chamou muita atenção. E desde ontem isso já tem tocado ao meu coração, já tem falado comigo, que ontem eu fui no aniversário de criança. E ele falou que tempos passados, os grupos familiares se importavam em que as crianças fossem para a igreja. Por mais que fosse até de maneira errada, ou sem conhecimento, ou sem simplesmente servir a Deus, ao Senhor, queriam que seus filhos fossem para a igreja. No meu caso, a minha mãe e meu pai não eram cristãos, meu pai era do espiritismo, mas quando eu fui chegando ali da idade de 10 anos, o que minha mãe fez? Vai para a primeira comunhão, vai fazer crisma, vai para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que eles tinham nenhum conhecimento acerca de Deus, de quem é o Senhor, eles queriam que eu fosse para a igreja, porque ainda no seu subconsciente, a igreja para eles era o melhor lugar a qual eu poderia estar. Mas se a igreja também não conhecer o Senhor, e a tal igreja, cuja eu falo igreja templo, corpos, seres humanos, o qual o texto que D'Angelo citou, 1 Coríntios 6,19. Se a igreja não conhecer o Senhor, e o Senhor a igreja, de nada adianta. Por que eu falo isso? Porque vindo agora para a igreja, e ontem no aniversário, estava lá, na porta, pelo lado de fora, Jesus. Mas no aniversário de criança, tocava a música da Anitta, tocava a música da Valesca, e as crianças rebolando, brincando. E uma mãe lá falou: Ricardo, deixa seu filho lá brincar, deixa seu filho lá dançar. Eu não falei nada. Meu filho, aonde estava, ele permaneceu. E o dono da casa, cujo qual estava escrito Jesus, ele, por não me conhecer, eu conhecia a sobrinha dele, na qual a filha dela, que estava fazendo aniversário, ele falou: ô meu amado, fica à vontade aqui e tal. Quer cerveja? Eu falei: meu irmão, não bebo não, obrigado. Ele: não, tá bom, mas se quiser. Eu falei: meu irmão, não bebo, obrigado. E ali permaneci. E ele tomando a sua cerveja, mas o nome Jesus estava lá. E o que mais me chama a atenção é que o nome está para o lado de fora. Então, para muitas pessoas, Jesus sempre está fora. Para elas acham que está dentro, mas está fora. E vindo para a igreja, o segundo caso,
Eu comentei com a minha esposa, e não é uma crítica, até porque, no meu caso, por não conhecer a Deus, também já cometi tais atos. Eu vindo para a igreja, entrando ali na curva ali do antigo Verone, em frente à igreja católica, um rapaz desce do seu carro rapidamente, o cigarro já estava desse tamanho, ele deu o último puxão, jogou o cigarro no chão e entrou para onde? E é onde que eu te falo, conhece a Deus, serve a Deus, adianta ir para a igreja. Então, mediante esses fatos e mediante o texto que lemos, uma mensagem para mim muito difícil. Inúmeras vezes já tentei trazer ela, mas não aprova o Espírito Santo que eu trouxesse. Mas eu suplico ao Espírito Santo que ele me dê graça para transmitir e a igreja para entender. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vi esse homem. E por que eu não estou falando que é uma crítica? Porque eu já fiz. Porque quando eu achava que estava também, depois que eu vivi ali também, por causa do meu pai, algumas coisas do espiritismo, e saí dali, minha mãe mandou fazer crisma, mas fiquei na igreja católica ali por um tempo. Mas eu preferia ir na parte da manhã, porque eu já saía dali e já ia logo para a feira, e dali já tomava cerveja, e dali o inferno já começava. Mas a minha parte com Deus, eu já fiz. Assim era a minha compreensão. Mas não é muito diferente em muitas igrejas que se denomina cristã. Por quê? Porque muitas pessoas em igreja denominadas evangélicas também vêm para a igreja, mas não fumam um cigarro, não bebem uma cerveja, não toma cachaça, não fuma maconha, não cheira cocaína, talvez nem se prostitui carnalmente, nem adultera carnalmente, mas na mente já adulterou. Talvez o falar não é simplesmente verdade plena. Porque quando tal se converte, a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. E muitos cristãos que falam que servem a Deus, que conhecem a Deus, têm no falar mentira. Fala que vai e não vai. Fala que vai fazer, não faz. Compra e não paga. Tem a esposa, mas olha para o próximo. E eu digo, conhece a Deus? Meu irmão, me desculpa, mas eu não vim falar aquilo que você quer ouvir. Eu vim falar o que você precisa ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Então é necessário, aleluia, que muitas das vezes nós venhamos a ter um choque de realidade. Mediante ao complexo de falta de conhecimento de Deus. Por que eu digo isso? Porque tal Deus, o qual eu conheci e procuro plenamente prosseguir em conhecer, é santo. Aleluia! É santo! E convém aquele que o recebeu, aleluia, pela graça, convenha que seja também santo. Convenha que seja santo. Porque está escrito, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é parcialmente, é em toda a vossa maneira de viver. E entrando na mensagem, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluias. Glorificado seja o teu santo nome. Está escrito assim: e viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. Em outras traduções, esse nome aqui, Metusalém, está escrito Matusalém. E eu creio que você já ouviu esse nome. Eu, quando era pequeno, eu ouvia falar, porque existia um camarada lá, o apelido dele era Secão. O apelido do camarada era Secão. Na época que eu jogava bola, soltava pipa, aquela coisa toda. E ele falava que tinha 30, mas os caras falavam que ele tinha 60. Aí os caras chamavam ele de Metusalém. E talvez, eu não sei se as pessoas que falavam que ele era Metusalém, mas falavam Matusalém, eu estava lendo para examinar essa palavra hoje, eu vi que em outras Bíblias também está escrito Matusalém. Então eles estavam certos, né? Mas aconteceu algo fantástico na vida de Enoque. Aconteceu algo tremendo. E se você tem uma caneta, ou se você não tem, anota isso no seu coração, ou se você tiver, anota. O nome Enoque significa
iniciante, aprendiz. Mas o nome de Enoque não é simplesmente só iniciante, mas o mesmo nome dele, o qual é iniciante, também se é mestre. Então Enoque, o nome dele significa iniciante, mas também mestre. E diz o texto: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E muitas pessoas já ouviram falar de Enoque, mas a Bíblia não relata muito sobre Enoque. Mas um dos fatos que relata e que me choca sobre a vida de Enoque é que, mesmo a Bíblia falando tão pouco sobre ele, muitas pessoas só conhecem isso aqui, mas tem outras passagens que falam acerca dele. Acontece um fato tremendo, estupendo, fenomenal, sobrenatural. Por quê? Porque está acima do anormal. Porque o verso 24 vai falar: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E o que se subentende este contexto? Aleluia! Que Enoque não provou a morte. Aconteceu algo na vida de Enoque que chamou a atenção de Deus. Deus ficou estupefato com Enoque, de maneira tal que Deus não queria mais que Enoque vivesse nesse mundo, não ficasse nessa terra. Por quê? O irmão Arthur, ele falou, o pecado original, o pecado de Adão, quando o homem peca contra Deus, quando o homem desobedece a Deus, ele deixa que os olhos de Deus contemplem o ser humano. Por quê? Porque se constrói entre o ser humano e Deus uma barreira. Qual barreira? Pecado. E muitas pessoas não têm a sensibilidade do que é pecado. Muitas pessoas não sabem o que é pecado, biblicamente falando. Eu vou fazer uma pergunta, eu nunca fiz, mas é necessário que eu faça, porque eu vou ter que trazer algumas coisas aqui para a mensagem se completar. Não se constranja. Quem aqui tem convicção de salvação, levanta a mão. Quem já é salvo, quem se considera salvo em Jesus Cristo, levanta a mão em nome de Jesus. Pode levantar, se você tem convicção que você recebeu a Jesus, pode levantar a mão. Levanta a mão se você realmente... Eu sou salvo em Jesus Cristo, eu recebi Jesus Cristo, eu me converti. Pode levantar a mão. Quem não tem, continua de mão baixada. Pastor Disseu tem convicção de salvação, amém, glória a Deus. Só o pastor Disseu? Ninguém aqui da igreja é salvo? Os membros? Ninguém? Ninguém é salvo? A irmã Patrícia aqui levantou, glória a Deus. Então, amém. Então só duas pessoas só, né? Então está representando aqui Josué e Caleb. Só dois entraram então na terra prometida. Só o pastor Disseu e a irmã Patrícia. Ninguém aqui mais é salvo, né? Então vamos lá. E andou Enoque com Deus, o verso 22. Depois que gerou Metusalém. O nome Metusalém aqui significa dilúvio. Mas também o nome Metusalém significa homem de paz. Homem de paz. Então aconteceu algo aqui na vida de Enoque. O que? Salvação. Enoque nos 65 anos não servia a Deus, não conhecia a Deus, não sabia dos milagres de Deus, ou tal não servia, se conhecia, não obedecia. Porque conversando com o irmão Alexandre, esse final de semana, nós ali debatendo por que as pessoas não se convertem, por que as pessoas falam que são crentes e não vivem como tal, por que as pessoas falam que são evangélicas, mas como o obreiro D'Angelo falou, não ora, não tem prazer na lei de Deus, não evangeliza, não prega. Meu irmão, não precisa você ter sabedoria plena para pregar, para evangelizar. É simplesmente você falar o que Jesus Cristo fez na sua vida. E Enoque viveu isso. Salvação. A palavra salvação, a doutrina da salvação, soteriologia, que significa a doutrina da salvação, se dá quando alguém, através da mensagem do Evangelho, ela escuta a mensagem e aquilo gera fé no coração dela e ela ali se converte ao Evangelho e recebe a Cristo, ela é salva. E uma das doutrinas que acompanha a salvação, eu já falei aqui, é, primeiro, regeneração, segundo, justificação.
justificação. Então, quando acontece, aleluia, o ato da salvação, glória a Deus, acontece ali a regeneração, o novo nascimento. O novo nascimento. E mediante a regeneração, junto com a justificação, o que é justificação? É o ato de Deus tornar o homem justo. Pelo quê? Pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. E quando o homem, mediante a pregação do Evangelho, na fé, que se dá lá em Romanos 10, 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e lá em Efésios 2, 8 vai falar, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que o homem se glorie. Então ali entra a salvação, vem a justificação, ou seja, aqueles pecados que estavam no homem, sobre o homem, cometido pelo homem, Deus tira do homem e joga lá em Cristo. Outra doutrina, imputação, imputa em Cristo. E remove do homem. Por isso que ele fala, dos teus pecados não me lembrarei mais. Porque no ato da conversão Deus tira. Mas a partir dali, ele também começa ali a anotar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Justificação. Mas aí, o que eu quero trazer para que vocês compreendam? Qual a evidência, a convicção? Porque muitas pessoas não levantaram a mão. Não fique com medo de mim, irmão. Se você tem certeza da sua salvação, você tem poder e liberdade para levantar, mas você não levantou. Amém. Então é necessário que você compreenda. Então, se alguém se diz salvo, convicto da salvação do Evangelho, da pregação do Evangelho, que recebeu a Cristo, reconheceu o ato de Cristo na cruz do Calvário, o tal que é justificado, o tal que se regenera, ele também tem que ser santo. Por quê? Santificação é um processo, santidade é um estado, e é um estado no qual aquele que recebeu a Cristo tem que andar, não tem jeito. Por quê? Qual é a evidência de que eu sou salvo, de que eu sou santo? Que a minha vida, ela tem que produzir frutos. Aí é a evidência de que você é salvo. Agora, se você não produz fruto, meu irmão, eu tenho que te falar, você não se converteu. Você não se converteu ao Evangelho. Você se convenceu, mas não se converteu. Sabe por quê? Porque Hebreus 5, 9 vai falar, e sendo ele consumado, pregado, crucificado, sofrido flagelos, ter carregado todo o pecado da humanidade, sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então salvação é para obediente. Salvação é para obediente. Salvação é que sabe que tem que orar e ora, por mais que o cansaço abata a sua alma. Por quê? Porque tem prazer no Senhor. Porque reconhece o sacrifício de Cristo. Porque quem conheceu a Jesus, quem se converteu ao Senhor, muda o seu comportamento, porque está crescendo em santificação, está se apartando do mal, como ele falou de Jó, os atributos ali de Jó. E a gente não consegue ver muito mais esse atributo na igreja, nos que se dizem salvo. Meu irmão, a minha luta aqui, a luta do pastor Elvis, a luta do obreiro D'Angelo, a luta do diácono Amauri, é que a nossa igreja seja uma igreja santa, seja uma igreja pura, seja uma igreja limpa. Porque há um grande perigo nisso. Qual? Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E aí, como é que você é salvo? É salvo mesmo? Porque se não for, se não é santo, não vai ver o Senhor. Não vê o Senhor. Abra comigo em Mateus 5. Aleluia. Mateus 5.
Glória a Deus. Mateus 5:8. Jesus ele começa a proferir ali as bem-aventuranças. E essa bem-aventurança aqui, ela não é para qualquer um. Eu e o diácono, eu e o irmão Alexandre, a gente conversando, eu falei, irmão, sabe por que essas pessoas não fazem? Sabe por que essas pessoas não cumprem? Porque não são ovelhas, são bode. Porque isso aqui é mandamento para ovelha. Ovelha faz, bode não. Ovelha tem, bode não tem. Bode não tem prazer em orar, bode não tem prazer em ler, bode não tem prazer em evangelizar, bode não tem prazer em proferir a graça, o evangelho de Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Tem que ser santo. Tem que ser santo. Mas para ser santo, tem que se arrepender. Tem que se converter. E este homem aqui, Enoque, voltando à mensagem, aconteceu isso aqui com ele. Porque até os 65 anos, Enoque praticamente era mais um. Era mais um ali, até os 65 anos. Mas acontece isso aqui, ó. E andou Enoque com Deus, vírgula, depois que gerou quem? Metusalém. Então antes, Enoque não andava com Deus. Porque Enoque só passou a andar com Deus depois de quê? Que gerou Metusalém. E qual o nome de Metusalém que eu falei? Homem de paz. Homem de paz. Então, como ele gerou, esse Metusalém aqui era uma criança, não era uma criança? Gerou. E D'Angelo ele trouxe esse texto aqui. Abra comigo, Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 6. Quem é este homem que Enoque gerou? O que aconteceu para Enoque passar a andar com Deus? Quem foi essa pessoa que nasceu, que mudou a vida de Enoque? Quem foi? Isaías capítulo 9, verso 6. Quem foi? Está aqui, ó. Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Pai. Então foi gerado Cristo no coração de Enoque. Cristo foi gerado em Enoque, o Príncipe da Paz, o Rei de Salém, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está dentro, não está mais fora. Habitação do Espírito Santo, a plenitude, foi gerado em Enoque. Então, quando Cristo foi gerado em Enoque, aleluia, Enoque passou a andar com Deus. Glória a Deus. A vida de Enoque mudou. Houve ali em Enoque a salvação, o novo nascimento. Enoque começou ali a sua caminhada, ele foi iniciante. Por quê? Porque quando você se converte, irmão, você não tem a plenitude, você não tem muita compreensão, então você é um iniciante na fé, você é um aprendiz, então você começa uma caminhada. Por isso que o texto diz, e andou uma caminhada. O evangelho é caminhada, é um passo de cada vez, é crescer na graça, no conhecimento, na fé, na intimidade, na sabedoria. Aleluia. É isso. O Rei de Salém, o Príncipe da Paz, foi gerado em Enoque. E por isso que eu te perguntei se você tem compreensão da salvação. Porque se foi gerado em você Cristo, tais atributos você tem que ter, meu irmão. Mas eu compreendo, talvez você é novo na fé, é difícil a caminhada, mas se você tomar ali, pegar na mão do Senhor, Ele te dá graça, força para você caminhar. Você não olha para o pastor, você não olha para o diácono, você não olha para o obreiro, você não olha para o irmão do lado, você não liga se ninguém apertou a sua mão, você não liga se ninguém falou contigo. Por quê? Porque você está olhando o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a sua aliança, a minha aliança não é com o homem, a minha aliança é com Jesus, Glória a Deus. com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. A minha aliança é com Cristo. Então eu não ligo se ninguém fala comigo ou não, eu não ligo se ninguém falou comigo ou não, eu tenho aliança com Ele. Aleluia.
foi gerado ele em mim. A minha vida mudou. Novo nascimento. Meu Deus, isso é forte demais. Aleluia. Isso foi tremendo. Aconteceu isso com Enoque. Aconteceu isso com ele. Metusalém. E 300 anos e gerou filhos e filhas. Verso 23. E foram todos os dias, olha só, todos os dias de Enoque, 300 anos, 365 anos, ao verso 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, com 65, ele ainda não era convertido, ele ainda não foi regenerado, a natureza dele não foi mudada, porque conversão, irmão, é a troca das naturezas, é a troca. A natureza caída, adâmica, execrável, podre, maldita, que quer pecar, ela é trocada com a natureza de Deus. Ela é trocada, porque Efésios 4, 24 vai dizer: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sem ser santo não tem como. Tem que ser santo. Viu? A troca. E vos revistais, ou seja, quando você vai se revestir, você tira uma peça de roupa e você coloca outra. Qual? A roupa de Deus, a vestimenta de Deus, o caráter de Deus. Por isso que em Efésios ainda 5, 1 ele vai falar: e sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita Deus. Ontem no aniversário minha esposa até riu. Tinha um camarada lá, um conhecido meu, Paulinho. Aonde ele ia, tá o molequinho dele lá pequenininho, indo atrás. Ele nem falava para ir. O pai ia para lá, tá o moleque atrás. O pai vinha para cá, tá o garoto atrás. O pai ia para lá, não falava, tá o garoto atrás. Por quê? Quem é filho de Deus segue o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem é filho de Deus segue o pai, obedece o pai. Muitas das vezes nem precisa o pai falar, ele vai. E tal proeza que Enoque viveu de Deus transladar ele, tomar ele para si, só viveu 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias. Não provaram a morte, não provaram o toque da morte na sua carne, o arrebatamento da igreja, meu irmão. Isso aqui se configura o arrebatamento da igreja, Deus tomar para si a sua igreja. Por isso que eu falei, grave este hino: ele virá para quê? Buscar aquele que é seu. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai vir buscar aquele que é seu. Então andou Enoque com Deus e não se viu mais. É igual a vida de Elias. Elias, ele aparece do nada. Não fala quem é o pai de Elias, não fala quem é a mãe de Elias. Só fala assim, 1 Reis 17. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. E ele vai falar que ele, ali para o rei Acabe, ele fala: cuja face de Deus vivo, perante a face de Deus. Ou seja, Elias vem do nada, mas a característica dele, face a face com Deus, intimidade. A vida de Elias era Deus, como o D'Angelo falou. A vida dele é meditar, a vida dele é ouvir, a vida dele é praticar, a vida dele é falar. E nós temos que viver isso, irmão. Nós temos que ter isso na nossa alma, isso intrínseco no nosso caráter. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, senão não estava escrito. É possível sim ser santo. É possível ser santo em meio a essa geração corrompida, em que fuma um cigarro e entra na igreja achando que está salvo. É possível sim adorar a Deus. É possível sim ser santo. Porque a palavra santo foi banalizada, mas no nosso meio é possível sim ser santo. É possível sim um homem ser santo. É possível sim um lábios do homem ser santo. É possível sim um olhos do homem ser santo. Nós precisamos de homens de Deus retos, puros, temente a Deus, que se desvia do mal. Mulheres cheias do Espírito Santo, mulher que ora. Pessoas que têm prazer em jejuar. Pessoas que têm prazer em evangelizar, vir na casa de Deus, entoar louvores ao seu nome. Por quê? Teve um novo nascimento. Aleluia. O príncipe da paz foi gerado. O príncipe da paz foi gerado. E quando esse príncipe da paz ser gerado, oh meu irmão, aleluia. Abra comigo em Gênesis. Gênesis não,
Gálatas 4:19. Oh, aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Olha só o que Paulo escreveu. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, olha só, nascimento, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em outras traduções, até que Cristo seja gerado em vós. Então Paulo ali se coloca como pai. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Meu irmão, nunca senti isso porque eu sou homem, graças a Deus por isso, meu irmão. Nunca senti a dor de parto e nem vou sentir, graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas aprove Deus dar sabedoria ao homem para inventar ali a anestesia. Remora. Aprove a Deus dar sabedoria. Por quê? Porque o homem pecou e Deus falou o que para a mulher? Em dores terá filho. Então era sentença para a mulher por causa do pecado. Mas Deus deu sabedoria ali, aliviou um pouquinho, deixou eu inventar anestesia. Aí agora a mulher, filha legal, né? Mas Paulo aqui ele fala, por quem de novo sinto dores. Ou seja, ele sentiu uma vez, mas estava sentindo de novo. Por quê? Muitas das vezes é difícil fazer gerar Cristo nas pessoas. Por quê? Pela dureza do coração, pelo achismo do homem, por homem achar que ele não precisa de Deus, por homem achar que ele pode andar com suas próprias pernas. Mas Enoque não. Depois que Metusalém foi gerado nele, ele passa a andar com quem? Ele passa a andar com Deus. Ele passa a caminhar com o Senhor. Ele passa a viver toda a sua vida. E ele tinha só 65 anos. E ele viveu 365 anos na presença do Senhor. Porquanto Deus olha para ele e fala, eu tenho que tirar ele da terra. Por isso que eu sempre falo isso, tais homens não foi digno de pisar nessa terra. Mas para muitos dos homens de Deus não foi assim. Para a maioria, melhor dizendo, Isaías cerrado ao meio, Paulo decapitado, Jeremias lançado no calabouço, Marcos de Alexandria foi arrastado por cavalos. Marcos foi arrastado por cavalo. Estevão apedrejado até a morte. Tiago também perdeu a sua cabeça. João Batista decapitado. Mas eles morriam pela graça do Evangelho, porque conheciam a Deus, porque assim como o salmista, foi pregado aqui o Salmo 27, a quem temerei? Aleluia. A quem eu temerei? Esses homens morreram, mas não temeram a morte. Estevão, um jovem, sendo apedrejado, vejo dos céus abertos, e o Senhor à destra do Pai, contemplando a salvação. O Senhor é a minha salvação, é a minha rocha. Então não foi assim para a maioria dos homens. Provaram a morte, mas provaram a morte pela causa do Evangelho. Mas não temeram a morte. João Batista preso, Herodes Antipas. Esta mulher é do teu primo Filipe de Itureia. Você está em adultério. Preferiu perder a cabeça, mas não negou o Senhor. E a gente, por muito pouco, nega o Senhor. Nega o Senhor por um canalzinho de televisão. Nega o Senhor porque tem preguiça de orar. Aí eu te falo, meu irmão, olha só. Tu acha que Deus está me de engano? Me de engano, obediência? Tu acha que Deus, ele está querendo ali 5 minutinhos de oração? Tu acha que ele não está ligando para isso não, irmão? Deus, ele não quer miséria não, ele quer entrega. Ele quer total. Ele quer todo, pleno. Deus, ele não quer que ninguém divida nada com ele. Ou com Deus é 100, não tem como. E pior, hoje se bobear, de 100% ali, a maioria dá 3% para Jeová e os 97% ali para o mundo, para a carne, para o trabalho. Aí tu acha que no dia do juízo, sabe por quê? Abra ali em Judas, lá no finalzinho, Apocalipse. Porque o nome de Enoque era o quê? Era iniciante, não era? Ele começou caminhando. Mas depois o nome dele também significa mestre. Ele cresceu na graça. Ele cresceu no conhecimento. E o que Enoque pregava? O que Enoque vivia?
para Deus tomar para si ali. Enoque pregava isso aqui, ó. Isso aqui era a mensagem de Enoque. Judas, lá no finalzinho, Apocalipse e tal. Judas 14. Molinho de achar, só tem o capítulo e o verso, é isso aqui mesmo, 14. Posso ler? Está escrito assim, ó. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar entre ele todos os ímpios, e por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras, que ímpios, pecadores, disseram contra ele. Então Enoque ali, ele pregava o juízo, ele pregava a volta do Senhor, ele pregava isso dali, que Deus ia vir com seus santos anjos, e que Deus ia derramar juízo sobre os ímpios. Ele ia derramar esse decreto, e tanto que aconteceu 1000 anos depois, acontece o que ali? O dilúvio. Por isso que o nome aqui, Metusalém, também significa, além de homem da paz, significa dilúvio, juízo. Como o obreiro D'Angelo falou, Deus ele é amor, mas Deus é justiça. E se não for santo, Deus vai descer o juízo de lançar tal para o inferno. Mas aquele que for santo, aleluia, Deus ele vai vir, vai decretar o juízo. Mas aquele que for dele, ele vai tomar para si. Ele vai tomar para si como Enoque foi levado, como Enoque foi transladado. E lá, olha só onde o nome de Enoque foi parar. Abra comigo Hebreus 11. Como que você pode andar com Deus? E se você andar com Deus, vai acontecer isso aqui contigo, ó. Hebreus 11, 5. Está escrito assim, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Mas como que Enoque agradara a Deus? O verso 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhoso, irmão. Então é por meio da fé que você vai agradar a Deus. É por meio da fé. Por quê? Porque você foi salvo pela graça, por meio da fé. E mediante a sua fé, você vai agradar a Deus. E você com fé, agradando a Deus, você vai ser transladado. Aleluia. Deus vai tomar você para si. Glória a Deus. Se você se aproximou de Deus, Aleluia. se põe ele para em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você se aproximou de Deus, se você não tinha convicção da sua salvação, mediante as palavras que foram pregadas da parte de Deus aqui, você começou a compreender que é necessário, e que se você realmente é salvo, é necessário que você tenha um fruto. Gálatas 5, 22, Mateus 7, Lucas 13. Você vai ler ali, você vai saber que fruto que você tem que dar. Mas está escrito aqui, ó: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro é crer que Ele existe. Creia que Ele existe. Segundo, e é galardoador dos que o buscam. Porque quem tem fé busca. Quem tem fé tem sede. Quem tem fé quer abraçar o Senhor. Quem tem fé quer ouvir Deus. Como a irmã Bia, ela estava falando, como que eu sei que Deus está falando comigo? Como que eu sei? Falei, minha irmã, Deus tem inúmeras formas de falar com você. A gente só tem uma, é a oração. Deus ele fala através da mensagem, fala através do louvor, fala de forma audível. Ele é o Senhor, Ele pode tudo. Mas o que foi pregado aqui, meu irmão, o que eu quero que você tenha é fé. Fé, convicção, santidade, apartado do mal, seguir a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. Seja limpo de coração.
Bem-aventurados são os limpos. Nosso coração está muito sujo, irmão. Nosso coração está muito sujo muitas das vezes. Como é que a gente quer ver Deus? Como? Mas nós temos a oportunidade, porque estamos vivos. E se você está vivo hoje, você está aqui, eu estou te vendo, você está de pé, está respirando. Tem uma coisa que o ser humano pode, sabe o quê? Ser melhor. A partir de hoje você pode ser um ser humano melhor do que foi ontem, ou do que foi até agora. Você tem a oportunidade de ser mais santo, porque, como eu disse, santificação, processo, santidade, estado, é gradual, é crescimento, ó. Você tem essa oportunidade. Vamos louvar o Senhor e depois vamos orar. O de louvor. Quão grande é o Senhor. É esse Deus, irmãos, Aleluia. que nós cremos. Que se possível for, morremos por Ele. Aleluia, Jesus. Louvado. Eu não estou nem aí para a morte. Minha esposa hoje falou isso comigo hoje. Que lá onde a gente mora lá, a situação do tráfico é complicada. E ela passou por uns rapazes lá armados lá. Ela falou: Ricardo, não tem nem mais medo desses garotos. Eu não tenho mais medo não. Pode contar. Aleluia. Louvado e agradecido. Jesus, Ele é a luz. Ele é a luz dos homens. Povo que andava em trevas viu a grande luz. Oh, aleluia. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é tremendo.
Rebaixou de Comanai. Aleluia, Jesus. Remando eu cheguei de Comanai, ela baixou de Santo, santo é o teu nome, meu Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, não tendo convicção da sua salvação, não reconhecendo, aleluia, quem Deus é. Rebaixou de Comanai. Talvez você não sabe como se santificar. Talvez você não está no processo. Ou pior, nem salvo é. Mas como o nome de Enoque significa iniciante e depois mestre, aí você talvez está se perguntando, mas Ricardo, como que eu faço? Como é que eu começo como Enoque? Rebaixou de Comanai. Evangelho de Mateus 4, verso 17, está escrito assim: como você começar a sua caminhada com Deus. E desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento é o começo. Arrependimento é o começo da caminhada com Deus. Arrependimento é a chave, meu irmão. Quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Arrependimento é a saída. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Curve a sua fonte, vamos orar pelo término do culto. Perdoe o horário, mas aprove o Espírito Santo tratar isso com a gente. Senhor Deus Santo, Pai de toda a terra, Tu és grande, Senhor. Tu és santo, Pai amado. Através de poucos versículos da sua palavra, de um homem que muitas pessoas conhecem um pouco da sua vida, de Enoque, Senhor, Tu trata ali o Teu Evangelho, Tu trata ali o Teu projeto de salvação. Senhor, eu perguntei se alguém aqui tinha convicção de salvação, poucos levantaram a mão, Senhor. Senhor, qual é o medo dessas pessoas, Senhor? Será que elas não têm, Pai amado, convicção de sua salvação? Será, Pai amado, que Cristo ainda não foi gerado em seus corações? Pai amado, mas pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, seja repreendido toda dureza de coração, seja repreendido toda incredulidade, Senhor, porque a Tua palavra fala que sem fé é impossível Te agradar, Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Ti creia que Tu exista e que Tu és galardoador daqueles que o buscam, Senhor. Senhor, e a minha oração, Senhor, é para que a Tua igreja cresça em santidade. Que a Tua igreja cresça, Pai amado, inicie a caminhada como aprendizes, para chegar como Enoque foi mestre, passar a pregar, passar a ensinar, passar, Pai amado, a pregar a Tua volta, pregar o Evangelho de Cristo, Senhor. Então, Pai amado, que Teu Espírito Santo possa começar a tratar os corações das vidas que estão aqui, e que como Paulo, Pai amado, os servos aqui do Senhor, os Teus obreiros, os Teus diáconos, Senhor, de Cabo Frio, de Itatiaia, de Irajá, creio eu, eles estão como Paulo, sentindo dores de parto, para que Cristo seja gerado em cada um. Pai amado, guarda, Pai amado, desde o menor ao maior. Pai amado, guarda, Pai amado, os anciãos. Guarde, Pai amado, os Teus filhos, guarde a Tua igreja, Senhor. Grava, Pai amado, mais um ano, grava mais. Senhor, muito obrigado, porque hoje é aniversário da Tua igreja. Hoje a Tua igreja está completando 9 anos, Senhor. E, Pai amado, foram anos muito difíceis, Pai amado. Muitas lutas se levantaram para que pessoas hoje estivessem aqui pela causa do Evangelho, Senhor. Homens sentiram dores de parto, Pai amado, para a Tua igreja estar de pé, Senhor. Senhor, guarda, Pai amado, o nosso pastor, Senhor. Senhor, que ele possa ter sensibilidade do Teu Espírito, Senhor.
que ele possa continuar a andar contigo e de maneira nenhuma se desviar para a esquerda ou para a direita, Pai amado. Porque inúmeros percalços se levantaram e se levantam para a destruição da tua igreja, Senhor. Mas aquilo que é obra tua não pode cair, não vai cair, Senhor. Porque a tua palavra fala, Pai amado, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Então nós te glorificamos pelo aniversário da nossa igreja, Senhor. 9 anos, Senhor. Muitos milagres, muitas curas, muita salvação de vida, Senhor. Muito combate ferrenho com demônios. Muito combate, Pai amado. A tua palavra fala de luta, corpo a corpo, com hostes espirituais da maldade, Senhor. Mas em meio a toda a luta, a tua igreja está de pé. Amém, Senhor. A tua igreja está de pé, Senhor. Aleluia, Jesus. E Pai amado, não permita que nenhum dos nossos venha se perder, Senhor. Pai amado, que por meio da tua palavra, Cristo venha ser gerado em cada um. Que cada um que chegar em casa, Senhor, possa falar: eu vou crescer na graça, vou crescer no conhecimento, vou passar a orar, vou passar a evangelizar. Eu quero nascer de novo. Aleluia, Senhor. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso acordar amanhã e ser diferente. Eu preciso acordar de manhã e as primeiras palavras da minha boca venham a ser sabedoria, venham a ser direcionada a Deus. Pai amado, nós não precisamos de autoajuda, precisamos de ajuda do alto, Senhor. Então, muito obrigado, Deus. É a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. E Deus a todos abençoe. Amém. Graças a Deus. Igreja do Senhor, no livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A partir do verso 21, livro do Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. Glória a Deus. Todos abriram? Amém? Leiamos. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Curva a sua fonte, vamos orar ainda em nome de Jesus. Senhor Deus, em fraqueza subo nesse púlpito, Pai amado, exclusivamente dependente da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Pai amado, uma palavra complexa, uma palavra para mim muito difícil, e peço, Pai amado, o Teu Espírito Santo, que a Tua igreja possa compreender, Pai amado, os Teus oráculos, Senhor, os Teus desígnios, Pai amado. Então fala-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, como Tu já tem falado desde os louvores entoados, desde as orações feitas a Ti, Pai amado, desde a primeira mensagem, Senhor, e que o Senhor, pela Tua graça, nos conforme a imagem de Jesus Cristo, a qual seja honra, glória e louvor, graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro D'Angelo me falou algo que me chamou muita atenção. E desde ontem isso já tem tocado ao meu coração, já tem falado comigo, que ontem eu fui no aniversário de criança. E ele falou que tempos passados, os grupos familiares se importavam em que as crianças fossem para a igreja. Por mais que fosse até de maneira errada, ou sem conhecimento, ou sem simplesmente servir a Deus, ao Senhor, queriam que seus filhos fossem para a igreja. No meu caso, a minha mãe e meu pai não eram cristãos, meu pai era do espiritismo, mas quando eu fui chegando ali da idade de 10 anos, o que minha mãe fez? Vai para a primeira comunhão, vai fazer crisma, vai para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que eles tinham nenhum conhecimento acerca de Deus, de quem é o Senhor, eles queriam que eu fosse para a igreja, porque ainda no
seu subconsciente, a igreja para eles era o melhor lugar a qual eu poderia estar. Mas se a igreja também não conhecer o Senhor, e a tal igreja, cuja eu falo igreja templo, corpos, seres humanos, o qual o texto que D'Angelo citou, 1 Coríntios 6,19. Se a igreja não conhecer o Senhor, e o Senhor a igreja, de nada adianta. Por que eu falo isso? Porque vindo agora para a igreja, e ontem no aniversário, estava lá, na porta, pelo lado de fora, Jesus. Mas no aniversário de criança, tocava a música da Anitta, tocava a música da Valesca, e as crianças rebolando, brincando. E uma mãe lá falou: Ricardo, deixa seu filho lá brincar, deixa seu filho lá dançar. Eu não falei nada. Meu filho, aonde estava, ele permaneceu. E o dono da casa, cujo qual estava escrito Jesus, ele, por não me conhecer, eu conhecia a sobrinha dele, na qual a filha dela, que estava fazendo aniversário, ele falou: ô meu amado, fica à vontade aqui e tal. Quer cerveja? Eu falei: meu irmão, não bebo não, obrigado. Ele: não, tá bom, mas se quiser. Eu falei: meu irmão, não bebo, obrigado. E ali permaneci. E ele tomando a sua cerveja, mas o nome Jesus estava lá. E o que mais me chama a atenção é que o nome está por lado de fora. Então, para muitas pessoas, Jesus sempre está fora. Para elas acham que está dentro, mas está fora. E vindo para a igreja, o segundo caso, eu comentei com a minha esposa, e não é uma crítica, até porque no meu caso, por não conhecer a Deus, também já cometi tais atos. Eu vindo para a igreja, entrando ali na curva ali do antigo Verone, em frente à igreja católica, um rapaz desce do seu carro rapidamente, o cigarro já estava desse tamanho, ele deu o último puxão, jogou o cigarro no chão e entrou para onde? E é onde que eu te falo: conhece a Deus? Serve a Deus? Adianta ir para a igreja? Então, mediante esses fatos e mediante o texto que lemos, uma mensagem para mim muito difícil. Inúmeras vezes já tentei trazer ela, mas não aprova o Espírito Santo que eu trouxesse. Mas eu suplico ao Espírito Santo que ele me dê graça para transmitir e a igreja para entender. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vi esse homem. E por que eu não estou falando que é uma crítica, porque eu já fiz? Porque quando eu achava que estava também, depois que eu vivi ali também, por causa do meu pai, algumas coisas do espiritismo, e saí dali, minha mãe mandou fazer crisma, mas fiquei na igreja católica ali por um tempo. Mas eu preferia ir na parte da manhã, porque eu já saía dali e já ia logo para a feira, e dali já tomava cerveja, e dali o inferno já começava. Mas a minha parte com Deus, eu já fiz.